Morra Amor, este é o título do livro de Ariana Harvix, editado pela Estante em 2021 com a tradução de Francesca Angiolillo. Ariana Harvix é uma escritora argentina, hoje ela mora na França. Esse livro aqui foi publicado originalmente em espanhol no ano de 2012 com o título Mátate, Amor, e faz parte da chamada Trilogia de la Pasión, composta, claro, essa trilogia, por 3 novelas que abordam então a relação entre mães e filhos, principalmente este assunto então. Esse livro aqui concorreu ao Man Booker Prize no ano de 2018, mas se eu não estou enganado, ele não chegou a vencer o prêmio. Essa novela é bem tranquila de ler, em termos de linguagem, uma novela fininha também. A proposta da autora é construir um texto fragmentado, com muito ali de fluxo de consciência. E ela consegue fazer isso muito bem, com bastante sucesso. É, nesse sentido, uma prosa mais para ousada do que para tradicional. O título em espanhol me parece um pouco mais abrangente, né? Quando há o uso deste pronominal mátate, né? Eu sei que a tradução para o português desse título é muito complexa, né? Envolve várias questões, mas no espanhol o título brinca com os personagens do livro, né? Com a narradora, com o companheiro da narradora e também com o bebê, né? Esse bebê aqui do título, né? Então, nesse sentido, poderia ser o marido dizendo à narradora, né? A protagonista, provocando, né? Incitando a narradora ao suicídio. Poderia também ser a narradora recomendando uma espécie de suicídio, né? Ao companheiro. O bebê poderia também cair ali em uma morte um pouco mais acidental, né? Mas que dependesse apenas do bebê, né? Aí funcionaria muito bem esse título para o bebê também. Em português, o Morra Amor induz o leitor a pensar, né? Até pela capa, né? A pensar que a narradora, a mãe desse bebê, deseja a morte dele, o que não é exatamente assim verdade, né? É um livro muito complexo nesse sentido. A trama, então, é simples, uma mulher que descreve o cotidiano dessa família, né? O cotidiano dela, do companheiro e do bebê, o bebê que está prestes a completar 6 meses de vida. Um bebê não só imprevisto, mas também indesejado, né? Pelo menos indesejado após o nascimento. Mas estes conflitos, a obrigação da maternidade versus a maternidade em si, né, a maternidade de fato, fazem a narradora ir tão longe em tudo que narra. Narra de uma maneira crua, algumas vezes violenta, sem medir de maneira nenhuma as palavras. É uma explosão, né, de perturbações, de diversas desordens geradas não só, né, pela provável questão hormonal ali no pós-parto, mas principalmente por questões culturais, pela cobrança da sociedade por essa maternidade, né? E eu faço essa crítica totalmente em termos literários. Eu sei bem de toda essa questão de lugar de fala, né? E eu também tenho em mente que eu sou um leitor homem, analisando criticamente, com parâmetros da crítica literária, uma obra ficcional escrita por uma mulher, com temas próprios do universo feminino, que usa principalmente uma narradora em primeira pessoa, mas em alguns momentos dá voz também a um homem, né? E deixa esse homem também, em determinados momentos, narrar ali em primeira pessoa. A história, então, como eu já disse, é bem simples. A narradora personagem
ela engravida então de maneira acidental, involuntária, e tem esse bebê que em determinado instante, né, dessa narrativa já está com 6 meses. Há essas pequenas idas e vindas no tempo e no espaço, ela se recorda da gravidez, se recorda do bebê mais novo, mas são pequenas viagens no tempo e no espaço, né? O fluxo de consciência é o que toma conta de fato desta obra, né? Normalmente o foco é no presente da história, então o presente se dá quando esse bebê, essa criança está prestes a completar 6 meses. É preciso cumprir todos ali, né, os trâmites, digamos assim, desse aniversário, né? Essas pequenas trivialidades do cotidiano amplificadas, né, por essa mente atormentada. Então, um simples comprar um bolo não é simplesmente ir lá e comprar um bolo, né? Esse tormento que se segue ao parto é evidenciado ali por uma espécie de quase loucura, né? Já no início da novela, logo nas primeiras páginas, a narradora está deitada na grama e na narrativa ela não tem certeza se segura uma faca na mão ou não, se acorda de um sono ou se já está acordada há algum tempo. É um livro cheio de ambiguidades, né? Ao mesmo tempo que essa narradora atormentada defende o bebê, ela às vezes odeia esse bebê, ela denuncia o machismo do companheiro, ao mesmo tempo que deseja esse companheiro, e não só sexualmente, mas também em termos afetivos. É uma mulher capaz de gestos muito carinhosos, mas também capaz de gestos extremos, como por exemplo matar um cachorro agonizante, que também não deixa de ser um gesto de carinho na história, né? Aliás, esta cena de carinho não, de amor, né? Ela não morre de amores por esse cão, né? Esse cão que foi adotado pelo companheiro, mas quando percebe que esse cão sofreu um acidente, né? E está com um sofrimento extremo, com dores extremas, então ela tem esse gesto de amor, esse gesto de compaixão, que é sacrificar esse cão. O bebê é uma espécie de estopim para a narradora questionar então todos esses padrões aí da sociedade, né? Sobretudo questionar a vida em família, a necessidade, né? Quase a obrigação de se valorizar esses vínculos familiares, né? Ainda quando esses vínculos familiares não dizem nada à narradora. Ela questiona também o papel da mulher e da mãe nesse núcleo familiar. Questiona, claro, o machismo, o patriarcalismo, o próprio relacionamento tóxico que ela vive, né? Um relacionamento permeado de falsidades, de ciúmes e de muitas aparências, sobretudo. Eu achei bem interessante quando a autora, em determinado momento da narrativa, mescla descrições com diálogos, com discursos indiretos livres, né? Numa narrativa que às vezes pode parecer ao leitor um tanto quanto caótica, mas produz um efeito razoavelmente ousado em termos de linguagem. Para mim, quando a autora coloca o companheiro para narrar, ela não consegue fazer isso com precisão, na minha opinião. A autora deixa transparecer a influência da escritora, então. O narrador homem tem o mesmo tom da narradora mulher, né? Aliás, eu sempre disse aqui, é muito arriscado escrever um livro com mais de uma voz, um conto, uma novela, um romance. É difícil encontrar um jeito de narrar para cada personagem, então normalmente a escritora ou o escritor deixa transparecer ali o seu toque na narrativa, né? Há um desespero da narradora por essas coisas que ela não pode controlar, por coisas imprevistas, ao mesmo tempo em que há um furor, né? um desejo de vida. A morte nesse ponto é metafórica, é a morte de todas
essas coisas que ela muitas vezes odeia, mas que não pode controlar, que lhe tiram a liberdade, tiram a liberdade dessa narradora de fazer o que ela quer. Há uma vontade primitiva de se tornar alguma coisa parecida com um animal irracional, que aparentemente, né, para ela, esse animal irracional, né, essa irracionalidade dá uma certa liberdade, né? Esse tom caótico, fragmentado, é essa busca então pela irracionalidade e, consequentemente, por essa pretensa liberdade total. Uma liberdade que, apesar de tudo, a narradora sabe que não vai conseguir. E, por outro lado, muitas vezes também não deseja. Daí há vários paradoxos neste livro, né? Por fim, para falar da tradução então dessa obra, eu achei uma tradução bem eficiente, uma tradução muitas vezes praticamente literal. Em alguns momentos há uma repetição, às vezes até irritante, de algumas palavras, como por exemplo dizer, ela disse, dizendo, enfim, né? Mas isso também está no original. A tradução só tratou de trazer essas repetições para o português. Assim, de maneira geral, há pontos muito interessantes e bonitos de linguagem, né? Algumas ousadias de narrativa, algumas transgressões, e por outro lado, algumas vezes há um certo desleixo também com essa linguagem, né? Por exemplo, nessa repetição não intencional de palavras, o que deixa o texto até um pouco, algumas vezes até um pouco truncado, e certamente o leitor percebe esse pequeno descuido com a linguagem. De maneira geral, é um bom livro e vale a leitura. Obrigado a você por assistir a esse vídeo. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal e, se puder, compartilhe este vídeo, né? Apoie os livros, sobretudo publicados por essas editoras menores, né? Uma forma bem legal de valorizar, então, é comprando estes livros e lendo. Muito obrigado, então.